Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Nós estamos na lição 7. O título, As Naturezas Humana e Divina de Jesus. E o texto áureo? Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. A verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e depois Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no ano 325, e a Trindade em Constantinopla, ano 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, no ano 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dos pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Nessa lição, exploraremos um dos mistérios mais sublimes da fé cristã, a união das naturezas humana e divina em Jesus Cristo. Esse ensinamento, amplamente fundamentado das Escrituras, é essencial para compreendermos a obra redentora de Cristo e o propósito eterno de Deus em se revelar à humanidade por meio de seu Filho. Jesus, plenamente homem, experimentou as limitações e os desafios da condição humana, sendo capaz de simpatizar com as nossas fraquezas, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. E ao mesmo tempo ele é plenamente Deus, eterno, imutável, possuindo a plenitude da divindade. A confissão dessa verdade foi crucial para a formulação da ortodoxia cristã e enfrentou sérias oposições ao longo da história da Igreja. Abordaremos também as heresias do nestorianismo, que separa as naturezas de Cristo em duas pessoas distintas, e do monofisismo, que confunde as duas naturezas ao ponto de negar sua consistência plena. Essas distorções foram refutadas no Concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, que estabeleceu o ensino cristológico como base da fé. Por fim, analisaremos como essas ideias equivocadas continuam a surgir sob diferentes formas nos dias atuais, desafiando-nos a defender a verdadeira doutrina cristã com clareza e firmeza. Vamos para o primeiro tópico:
o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o primeiro subtópico, a descendência de Davi segundo a carne. Está lá em Romano 1 e o versículo 3. O apóstolo está se referindo às centrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. E aí está o elo humano, divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 3, destaca uma verdade central da cristologia. Jesus é plenamente humano e, ao mesmo tempo, é plenamente divino. A expressão descendência de Davi, segundo a carne, apresenta a realidade histórica e física de Jesus como um ser humano nascido em uma linhagem específica. Ele não foi apenas um espírito celestial ou uma figura mítica. Ele pertenceu a uma família concreta dentro do povo de Israel, cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como as promessas feitas a Davi. Está lá em 2 Samuel 7, versículo 12 ao versículo 16, e também em Isaías, capítulo 11, versículo 1. A genealogia de Jesus, registrada em Mateus 1 e Lucas, capítulo 3, evidencia essa linhagem humana por meio de Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, o que preservou a sua santidade e pureza, garantindo que ele não herdasse a natureza pecaminosa de Adão. E esse nascimento miraculoso revela o elo perfeito entre suas naturezas humana e divina. E essa realidade é crucial para a obra redentora de Cristo, como descendente de Davi. Ele é o Messias prometido, como Deus encarnado. Ele é o Salvador perfeito, capaz de reconciliar a humanidade com Deus. Portanto, a dupla natureza de Jesus é uma verdade que fundamenta tanto a identidade de Cristo quanto a eficácia de sua missão salvadora. Vamos para o segundo tópico: declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pela palavra Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filho e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui: dos pais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Em Romanos capítulo 9, versículo 5. A expressão declarado Filho de Deus em poder, como está registrado lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, é uma proclamação grandiosa da divindade de Jesus Cristo. Esse título, combinado com o nosso Senhor, reflete sua posição exaltada, a sua identidade como Deus encarnado. Enquanto Romanos 1, versículo 3, enfatiza a sua humanidade, e Romanos 1, 4, afirma claramente sua natureza divina. Isso revela a perfeita união das duas naturezas de Cristo, plenamente humano e plenamente divino. A ressurreição é um marco, a ressurreição de Jesus é um marco que declara de forma pública e definitiva a divindade de Jesus. Em poder, que ele é reconhecido como Filho de Deus, que é uma expressão que implica
autoridade, majestade e plenitude de sua identidade divina. Em Romanos, em capítulo 9, versículo 5, Paulo aprofunda essa realidade ao afirmar que Cristo, segundo a carne, é descendente de Israel, mas simultaneamente é Deus bendito eternamente. Esta declaração é uma das mais diretas na Bíblia sobre a divindade de Deus, de Jesus, reconhecendo como um verdadeiro Deus digno de adoração e louvor. E essa verdade é fundamental para o cristianismo. Não há apenas um profeta ou um mestre moral, mas o Deus encarnado, o Criador, que assumiu a forma de criatura para redimir a humanidade. Essa união de divindade e humanidade é base para a reconciliação entre Deus e os homens. E além disso, a menção de sua linhagem israelita e a sua posição divina destaca a fidelidade de Deus, as promessas feitas a Israel, ao mesmo tempo que abre o caminho para a salvação de toda a humanidade. Vamos agora para o terceiro subtópico, o antigo hino cristológico, conforme está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Vamos estar lendo. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou a prerrogativa da divindade durante o seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino da natureza humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos. E o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morpê, forma, quer dizer, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui é o hino, o antigo hino cristológico, encontrado em Filipenses, conforme já lemos, capítulo 2, versículo 5 ao 11. É um dos textos profundos e teologicamente ricos sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Em Filipenses 2, e versículo 5 e versículo 6, Paulo nos exorta a ter o mesmo sentimento de humildade que caracterizou Cristo. A expressão sendo em forma de Deus, que dizer morpê, teor, apresenta a essência divina de Jesus, indicando que ele possui plenamente a natureza e os atributos de Deus de maneira imutável e eterna. O apóstolo descreve a preexistência de Cristo como Deus, e enfatiza que ele não considerou a igualdade com Deus algo a ser usurpado ou agarrado egoisticamente. Isso não significa que Jesus renunciou à sua divindade, mas que em sua encarnação ele voluntariamente escolheu abrir mão de exercer os privilégios e glória inerentes à sua posição divina, para que cumprir o plano redentor de Deus Pai Todo-Poderoso. Ao assumir a forma de servo, morper, doulo, e ser semelhante aos homens, conforme Filipenses 2,7, Jesus demonstrou uma profunda humildade. Ele tomou uma posição mais baixa, experimentando as limitações da humanidade, sem, contudo, abandonar ou perder a sua divindade. Essa união perfeita entre a natureza divina
e a humana é um mistério sublime que reafirma o ensino bíblico de que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. O termo morpê é crucial aqui, pois revela que Jesus, ao assumir a forma humana, não deixou de ser Deus. Antes, ele revelou sua divindade e humanidade, humildade do serviço e na obediência. Ele revelou sua divindade na humildade, no serviço da obediência, até a morte. Então, essa passagem aqui celebra não apenas a humilhação de Cristo, mas também a sua exaltação posterior, onde Deus Pai o eleva a uma posição de suprema autoridade, reafirmando sua divindade e o direito de ser adorado por toda a criação. Vamos para o segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o primeiro subtópico, quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, no ano 376 e 444. Mãe de Deus, em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Cristotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, conforme está em Mateus 2,11. E já tem várias passagens. E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com a ideia do arianismo. A Nestório, como já lembra, ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431, tornou-se uma figura central de um dos maiores debates cristológicos da história da Igreja. Ele questionou o uso do termo Theotokos, portadora de Deus ou mãe de Deus, aplicado a Maria, preferido por Cristotokos, portadora de Cristo ou mãe de Cristo, argumentando que Maria foi a mãe da natureza humana de Jesus, mas não de sua divindade. Essa distinção, em sua essência, visava preservar o ensino bíblico sobre a eternidade de Deus. Uma vez que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existe eternamente e não possui origem temporal, conforme está em Salmo 90, versículo 2, e Isaías 40, versículo 28. Embora a intenção de Nestório fosse afirmar que as naturezas divina e humana de Cristo permaneceriam distintas e que Maria não poderia ser chamada Mãe de Deus, no sentido de gerar sua divindade, a forma como ele apresentou suas ideias foi interpretada como uma separação excessiva entre as naturezas de Cristo, e isso levou à acusação de que ele negava a unidade da pessoa de Cristo, uma posição rejeitada pela ortodoxia. O termo Theotokos, defendido por Cirilo de Alexandria, ganhou uma ampla aceitação no Concílio de Éfeso. Ele não buscava exaltar Maria acima de sua posição bíblica, mas proteger a doutrina da encarnação. A intenção era enfatizar que Jesus, desde o momento de sua concepção, era uma só pessoa, com duas naturezas inseparáveis, totalmente Deus e totalmente homem. E apesar da derrota teológica
de Nestório, no concílio de Éfeso, é importante reconhecer que sua preocupação não era infundada. Ele se opunha a excesso que poderia levar à mariolatria e buscava resguardar a pureza doutrinária, como o arianismo, que negava a plena divindade de Cristo. Contudo, sua abordagem acabou criando divisões, resultando no nestorianismo, um movimento que separava radicalmente duas naturezas de Cristo, uma posição considerada herética pela Igreja. E o debate destaca a importância de equilíbrio e clareza ao tratar de questões doutrinárias sensíveis, especialmente em torno do mistério da encarnação de Cristo. O ensino bíblico, afirmando pelo Concílio de Calcedônia, é que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, unidas inseparavelmente, sem confusão ou divisão. Vamos para o segundo subtópico, nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno, constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, conforme Gênesis 2:4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, o imperador o exilou. O nestorianismo, associado ao bispo Nestório, emergiu como uma tentativa de explicar o mistério da união entre as naturezas divina e humana de Jesus Cristo. Embora o Nestório apoiasse o credo niceno constantinopolitano, que afirmava tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, a controvérsia gerou em torno de sua compreensão dessa união. A acusação central contra Nestório foi que ele separava demais as naturezas divina e humana, sugerindo que essas naturezas não estavam unidas em uma única pessoa, mas sim existia como duas pessoas distintas. Segundo os seus críticos, isso implicava que Cristo era uma espécie de personalidade dividida. A analogia que teria sido usada para explicar sua posição, comparando a união de Cristo com a união matrimonial, em que marido e mulher são uma só carne, reforçou a recepção de que ele promovia uma divisão radical entre as naturezas de Cristo. Essa visão foi considerada herética no Concílio de Éfeso, que reafirmou que Cristo é uma única pessoa, hipóstase, com duas naturezas distintas, mas inseparável. Essa unidade foi declarada indispensável para preservar tanto a plena divindade quanto a plena humanidade de Jesus, essenciais para a obra de redenção. A condenação de Nestório no concílio levou ao seu exílio por ordem imperial. É importante, em caso aqui, notar que alguns estudiosos argumentam que as ideias de Nestório podem ter sido mal compreendidas ou distorcidas por seus opositores, especialmente por Cirilo de Alexandria, seu principal adversário teológico. Ainda assim, o movimento nestoriano se espalhou em regiões orientais, formando base para a igreja síria do Oriente, que rejeitou os decretos do concílio de Éfeso. Do ponto de vista doutrinário, a rejeição do
nestorianismo foi crucial para salvaguardar a verdade bíblica da união das naturezas de Cristo. Como Paulo ensina, em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Está lá em Colossenses 2, 9. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, plenamente Deus e plenamente homem, sem divisão ou confusão. Vamos sobre o tópico 3. Monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, quer dizer único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi o Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 451. A ilustração. O bronze é uma liga de cobre estranho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divinas nem humanas. B. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. O monofisismo, derivado do grego monos, único, e pis, que é natureza, foi uma doutrina cristológica defendida por Eutico, líder monástico de Constantinopla. E essa visão afirmava que após a encarnação, as duas naturezas de Cristo, divina e humana, se fundiram em uma única natureza, que era uma espécie de composição híbrida, nem totalmente divina, nem totalmente humana. E essa perspectiva foi rejeitada no Concílio de Calcedônia, que reafirmou a doutrina bíblica e ortodoxa de que Jesus possui duas naturezas completas e distintas, divina e humana, unidas de forma inseparável em uma única pessoa. E a ilustração. O monofismo pode ser comparado ao conceito de ligas metálicas, como o bronze, que resulta da fusão do cobre e do estanho após a mistura. O bronze não mantém as propriedades originais de cada componente, se torna uma nova substância híbrida, de maneira semelhante. Eu te alegava que na pessoa de Cristo as naturezas divina e humana foram amalgamadas em algo completamente novo e comprometendo a plenitude de ambas. Porém, essa analogia é incompatível com a compreensão bíblica e teológica. A ideia de que Cristo seria algo meio divino e meio humano contradiz a revelação de que ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele possui uma plena humanidade igual na nossa, exceto pelo pecado. E em uma plena divindade, sendo o eterno Filho de Deus. E depois a letra B, aqui, conforme no comentário, refutação bíblica.
A doutrina bíblica é clara ao apresentar Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem dupla mistura, confusão ou alteração de suas naturezas. O apóstolo Paulo ensina que Cristo é descendente de Israel, segundo a carne, sua plena humanidade e ao mesmo tempo Deus bendito eternamente. Sua plena divindade, conforme está em Romanos 9, versículo 5. E também em Filipenses 2, versículo 5 ao 11, Paulo reafirma que Jesus, sendo forma de Deus, assumiu a forma de servo, ou seja, tornou-se plenamente humano sem abdicar de sua divindade. Além disso, a Escritura Sagrada enfatiza que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, em 1 Timóteo 2, 5. E essa mediação exige que ele seja plenamente Deus para representar Deus aos homens e plenamente homem para representar a humanidade diante de Deus. Se a natureza de Cristo fosse fundida, sua obra redentora seria comprometida, pois ele não poderia ser o sacrifício perfeito suficiente para redimir a humanidade. Enfim, o monofisismo falha ao compreender a unidade das duas naturezas de Cristo, conforme revelado na Bíblia. Jesus Cristo é o único em sua pessoa, possuindo simultaneamente duas naturezas completas, divina e humana, unidas de forma inseparável e sem confusão. E essa verdade é essencial para a fé cristã, pois fundamentada a doutrina da salvação e da mediação perfeita de Cristo em favor da humanidade. O Concílio de Calcedônia, ao rejeitar o monofisismo, reafirmou esse ensino, defendendo a integridade da cristologia bíblica, preservando o entendimento correto sobre quem Jesus realmente é. Quarto subtópico, o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, ou concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas uma só e mesmo Filho unigênito de Deus, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e a pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. O Concílio de Calcedônia, realizado em 451 depois de Cristo, foi um marco na definição da doutrina cristológica ortodoxa. Ela reafirmou a verdadeira natureza de Jesus Cristo como uma única pessoa divina com duas naturezas completas e distintas, humana e divina. O documento do concílio, conhecido como definição de Calcedônia, esclarece que essas duas naturezas coexistem sem confusão e sem mudanças, sem divisão e sem separação. Essa formulação refutou tanto o monofisismo, que fundia as naturezas de uma só, quanto o nestorianismo, que os separava em duas pessoas. Principais pontos da formulação teológica, podemos dizer, as duas naturezas plenas e as distintas. A natureza humana e divina de Cristo permanece completa e intacta. A natureza divina é diminuída pela encarnação e a natureza humana não é absorvida ou alterada pela divindade. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, conforme Romanos 9, 5, que descreve Cristo como descendente de Israel segundo a carne
e simultaneamente como Deus bendito e eternamente. E é também uma só pessoa e substância. Substância. Apesar da distinção entre as naturezas, elas coexistem em uma única pessoa. Cristo não é dividido em duas pessoas, mas é o mesmo Filho unigênito, o Verbo eterno de Deus que assumiu a natureza humana. E essa união, pessoal, é permanente e foi plenamente realizada na encarnação, conforme está em João 1, versículo 14. E também podemos dizer, sem confusão ou mistura. O concílio rejeitou qualquer ideia de fusão e confusão das naturezas, como defendido pelo monofisismo. Cristo é plenamente humano e plenamente divino, mas sua humanidade não se torna divina, nem a sua divindade é limitada ou transformada pela humanidade. E também temos sem divisão ou separação. Em oposição ao nestorianismo, o concílio enfatizou que as duas naturezas estão unidas de forma inseparável. E essa unidade garante que Cristo seja capaz de atuar como mediador entre Deus e os homens, representando ambos de maneira perfeita, conforme está em 1 Timóteo 2,5. O documento de concílio sublinha que a reencarnação não é uma conversão de Deus em homem, e nem de homem em Deus. Antes é a assunção da natureza humana pelo Verbo eterno, mantendo a distinção entre a natureza divina e humana. Jesus é, ao mesmo tempo, plenamente homem e com emoções, fraqueza e limitações físicas, conforme está em Hebreus 4,15, e plenamente Deus eterno, todo-poderoso e onisciente, está em Colossenses 2,9. E a definição de Calcedônia é amplamente reconhecida como uma das formulações teológicas mais precisas e completas sobre a cristologia bíblica. Ela harmoniza a passagem como João 10,30. Eu e o Pai somos um, que aponta para a divindade de Cristo, como João 10:33 ao 37, que reflete sua relação única com o Pai. E ainda o documento do concílio continua a ser uma referência fundamental para a doutrina cristã até os dias de hoje, preservando a compreensão correta da identidade e missão de Cristo como o Salvador. Sua ênfase na integridade das duas naturezas de Cristo é essencial para a fé cristã, pois fundamenta a doutrina da salvação e a obra redentora do Senhor Jesus. Chegamos agora ao terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. E o primeiro subtópico, os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, no ano 500 e 568, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como a tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas cóptica, Armênia, Abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emmanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. A heresia monofisista, condenada no concílio de Calcedônia, continua sendo um desafio teológico em alguns contextos cristãos. Embora muitas igrejas associadas ao monofisismo tenha nuance teológica mais complexa do que a acusação histórica de heresia.
pode sugerir. A tradição monofisita foi perpetuada principalmente por meio das igrejas ortodoxas orientais, como a Igreja Ortodoxa Cópita e a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja Ortodoxa de Etiópia e Abissínia, e hoje jacobitas, sírio. E essas igrejas rejeitaram a decisão de Calcedônia, que proclamava Cristo como única pessoa com duas naturezas, uma humana e outra divina, plenamente distinta, mas unida. Então, historicamente, elas preferiram usar o termo miapsis, uma natureza composta, conforme usado por Cirilo de Alexandria. Em vez de monopsis, uma única natureza, isso implica que Cristo tem uma natureza unida, divina e humana após a encarnação. Uma formulação que ainda levanta controvérsias, mas difere do monofisismo externo de Eutico. Quem são eles hoje? O grupo monofisistas, ou mais precisamente miapsitas, continua presente na tradição cristã oriental. Esses grupos mantêm uma prática devocional rica e são conhecidos por sua forte ênfase na divindade de Cristo e no mistério da encarnação. Como ortodoxos, mesmo que rejeitem o concílio de Calcedônia, são eles as igrejas ortodoxas cópita, armênia, abissínia e jacobitas. O perigo doutrinário. A principal preocupação com o monofisismo na atualidade está relacionada à sua cristologia desequilibrada, que pode, primeiramente, minimizar a humanidade de Jesus. O monofisismo extremo pode levar à ideia de que a humanidade de Cristo foi absolvida pela divindade, comprometendo a realidade da encarnação. Isso enfraquece a verdade bíblica de que Jesus experimentou plenamente as limitações, sofrimentos e tentações da natureza humana. E também alterar a compreensão da salvação. Se Cristo fosse plenamente humano, ele não poderia ser representante perfeito da humanidade diante de Deus, essencial para a redenção. E também criar confusão teológica. Para os cristãos que são familiarizados com as diferenças históricas e terminológicas, a falta de clareza pode levar a interpretações equivocadas ou sincretismo doutrinário. E a resposta bíblica e teológica, vamos pontuar. Como cristão, é importante manter equilíbrio da doutrina definida em Calcedônia. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem em uma única pessoa, sem confusão ou mistura de natureza. As Escrituras fundamentam essa verdade. Por exemplo, como cristão dependemos de divindade plena e de Jesus. Ele é chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Está lá em Mateus 1, 23. E o verbo que se fez carne, está lá em João 1, versículo 14. E também defendemos a humanidade plena de Jesus. Ele sofreu, chorou, morreu, como qualquer ser humano. E cremos também em Cristo como mediador perfeito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E para dialogar com adeptos dessa tradição, o que devemos fazer? O que é necessário? Entender a terminologia. Muitas dessas igrejas rejeitam o rótulo de monofisista e preferem miapsista, compreender suas perspectivas e ajudar a construir pontos para o diálogo. Afirmar a verdade bíblica. A Bíblia apresenta Jesus como Emanuel, Deus que se fez homem, sem comprometer nenhuma das naturezas. E está lá em Timóteo capítulo 3, versículo 16. E também testemunhar com respeito e clareza. O objetivo é edificar em amor,
apresentando a verdade de forma respeitosa, mas firme. E o desafio das heresias monofisitas destaca a importância de estarmos bem fundamentados na doutrina bíblica e pronto para responder com mansidão e temor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Sempre apontando para o Cristo verdadeiro e glorificado. Chegamos agora ao segundo subtópico, o kenoticismo. Do verbo grego, kenou, significa esvaziar. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributo divino, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus e, pois, perdoou o pecado, recebeu adoração e repreendeu a fúria do mar, e somente Deus tem esse poder. Interessante. Isso é pura verdade. Ele se esvaziou da natureza de Deus, da sua majestade, viveu entre nós, e ele foi crucificado para a salvação da humanidade. Então, é isso que devemos ter em mente, porque ele, como ele 100% Deus, 100% homem, ele exerceu todo esse mistério, conforme foi relatado aqui, né? Que ele abriu mão da sua glória celeste. Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra, que ele agiu como Deus, agiu como homem, agiu como Deus, e ele recebeu adoração. Aquele milagre que ele fez, né? Repreendeu a fúria do mar, e somente Deus tem esse poder, e Jesus ele teve esse atributo de exercer a sua autoridade por toda a natureza. Vamos para o terceiro subtópico, mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, que é Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo, a escolha popular nem sempre representa a verdade. A expressão Mãe de Deus, adotada pelo Concílio de Éfeso, defendida por Cirilo de Alexandria, tornou-se uma base significativa para a veneração de Maria no catolicismo romano. Essa terminologia em grego, Theotokos, portador de Deus, foi introduzida para enfatizar a unidade entre as naturezas divina e humana de Cristo, em uma única pessoa. Contudo, o uso e a interpretação dessa expressão tem gerado desdobramento teológico e prático que se afasta do ensino bíblico, culminando na mariolatria, quer dizer, a exaltação a Maria. E a origem da expressão Mãe de Deus. O propósito original da expressão não era exaltação de Maria, mas a defesa da natureza divina de Cristo, como os hereses, as heresias da época, como o nestorianismo. Entretanto, ao longo dos séculos, o termo foi reinterpretado, no caso, resultando em prática que atribui a Maria um status quase divino, o que vai além do ensino bíblico. Chegamos à conclusão.
O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 305, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamento bíblico. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrina inadequada. Aprendemos nessa lição que as naturezas humana e divina de Jesus reafirma a singularidade da pessoa de Cristo. O Deus homem, ele é plenamente Deus, coexistindo eternamente com o Pai, e o Espírito Santo plenamente com o homem, assumindo a nossa humanidade sem pecado para cumprir o plano de redenção. E essa verdade central é fundamental para a fé cristã, pois somente alguém que fosse verdadeiramente Deus poderia satisfazer as demandas da justiça divina. E somente alguém que fosse verdadeiramente homem poderia representar a humanidade como substituto perfeito. Chegamos no final dessa lição, é uma lição muito boa para a gente compreender, principalmente historicamente, algo que talvez não está no nosso conhecimento, mas essa lição nos levou a entender tudo isso, essas heresias que se infiltraram no tempos lá atrás e ainda continuam nos dias de hoje. Deus abençoe rica, abundantemente. Retornaremos na próxima lição, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.